Alô, amigos telespectadores da TV Araguaia. Sou Naim Halum e estamos iniciando mais um programa Saúde é Tudo. E apesar de autismo não ter cura, quanto antes for diagnosticado, melhor. Crianças convenientemente tratadas podem desenvolver habilidades fundamentais para a sua reabilitação. O problema é que muitas vezes os pais não reconhecem algumas características que requerem atenção especial e não procuram a ajuda, necessária para poder resolver o problema. E hoje nós estamos aqui no programa Saúde é Tudo e vamos falar sobre este assunto com a neuropsicóloga Jordana de Souza Parreira. Ela que é especialista em transtornos do neurodesenvolvimento, com ênfase no transtorno do espectro autista. Já são 16 anos trabalhando no desenvolvimento humano. E hoje a senhora está diretora executiva do Instituto Psique e também professora de psicologia da Universidade UBRA, aqui de Palmas. É uma alegria muito grande recebê-la aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vinda, doutora Jordana. Eu que agradeço, Naim, é um prazer, vir aqui falar um pouquinho, sobre o meu objeto de estudo, o meu trabalho, a forma como nós lá no Instituto trabalhamos. E é sempre muito legal levar informação de qualidade para que as pessoas desmistifiquem um pouco sobre essas questões das neurodivergências, É um prazer estar aqui. Muito obrigado, doutora. E o programa Saúde é Tudo, nós procuramos sempre trazer aqui os profissionais da saúde, especialistas, justamente para tirar as dúvidas, e levar informações aos nossos telespectadores. E graças a Deus e graças aos nossos telespectadores, a nossa audiência cada dia aumenta ainda mais. E eu também tenho que agradecer aos meus entrevistados, porque eles são os motivos, É o motivo de poder estar aqui e poder estar aumentando a nossa audiência. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Sei que o tempo da senhora é muito corrido, o dia todo lá em atendimento na Psique, e ainda arrumou um tempo para vir aqui fazer um programa conosco. Mas, doutora, então eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Eu posso chamar você, Jordana? Sim, por favor, me chame de Jordana. Porque fica mais, Sim. Bom, uma pergunta importante a se fazer quando se fala em autismo, é sobre a busca pelo diagnóstico. Jordana, para que serve a avaliação neuropsicológica, E qual a sua importância? Pensando nos processos neurológicos, hoje a ciência evoluiu muito, mas infelizmente ainda o cérebro humano ele é uma interrogação. Então, quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, hoje não existe um exame de neuroimagem que mostre alterações a nível de funções cognitivas. Então, a avaliação neuropsicológica, ela vem como um apoio no diagnóstico, Então, hoje, muitos médicos especialistas, nessa parte da neurologia, da psiquiatria, muitas vezes solicitam, a avaliação neuropsicológica para poder efetivamente olhar, mapear as funções cognitivas, para que a gente consiga efetivamente diagnosticar se há algum tipo de alteração e, claro, montar um plano de reabilitação, um plano, de intervenção para poder trabalhar essas áreas que às vezes há uma alteração a nível de funcionalidade. Ah, entendi. Tá certo, doutora. Então, a avaliação ela é um apoio ao diagnóstico. apoio, ao diagnóstico, Para detectar realmente qual tratamento será dado àquele paciente, Exato. Tá certo. Atualmente, quais são os principais desafios quanto ao autismo, o TEA, que é TEA, Isso. Transtorno do espectro autista, o TDAH e a dislexia? Naim, hoje a gente pode afirmar que um dos maiores desafios, com certeza, é a história do diagnóstico precoce. Então, receber essa informação, fechar o diagnóstico o quanto antes. Porque, como você mesmo disse na abertura do nosso programa, intervir o quanto antes vai fazer diferença no prognóstico, ou seja, na qualidade de vida daquele paciente. É uma condição do neurodesenvolvimento, então não tem cura, A pessoa, ela nasce, ela cresce, ela vai se desenvolver e vai morrer com as neurodiversidades. Então, autismo, TDAH, dislexia, descalculia. Então, é uma condição. O cérebro dessas pessoas
funcionam de uma forma diferente, né? Então, hoje um dos desafios seria isso, é o diagnóstico, até porque grande parte desses processos avaliativos, eles não estão na cobertura dos planos, então a luta para conseguir efetivamente, né, fazer um diagnóstico. Uma outra coisa que a gente tem visto, né, é também as brigas junto aos planos de saúde pela cobertura, o tratamento, pela intervenção, né, que realmente hoje é um custo alto e as famílias às vezes não conseguem, né, custear de forma privada, no particular isso, e aí se acaba fazendo, né, vinculando-se a um plano de saúde, e como a estatística mostra que cada vez mais teremos, né, pessoas com essas condições, até os próprios planos de saúde também estão enfrentando várias dificuldades em relação ao custeio dessas intervenções, que a ciência preconiza que quanto maior o número, a questão da intensidade dos estímulos, melhor será o prognóstico, né? Quer dizer, a qualidade de vida desses pacientes. Então, são muitas horas de intervenção terapêutica e, né, às vezes, esse desafio de custear o tratamento também perpassa, né, esses desafios que as famílias, né, com pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento enfrentam. Mas os planos de saúde, né? Eu trabalhei num plano de saúde um tempo e lá a gente tinha total cobertura para o autismo, TDAH. Nem todos os planos dão cobertura? Ou como é que é? Porque, né, no plano que eu trabalhava tinha cobertura total. O que a gente observa hoje, né, é uma briga continuada por parte das famílias em relação à cobertura dos planos. Por que eu falo isso? Hoje a gente sabe que existe uma legislação que fala, que Que coloca hoje é o obrigatório os autismo planos, né? nas deficiências, né? Então, até, né, a gente sabe que recentemente saiu a questão até do cordão, do girassol, que é uma forma de mostrar isso, mas o rol da ANS até então, ele tinha, né, passou por votação para poder definir de fato, e incluir ou não as terapias, a intervenção ABA, por exemplo, nesse rol. Porque isso era uma briga grande, né? Nossa, né? Quando estava no plano, e aí Exato. depois foi autorizado. Aí colocaram também até, tipo, só poderia tantas sessões, e Exato. aí depois, com tanta briga também, né? Aí liberou, aí já ficou ilimitado as Aham. sessões. Mas é isso, Nainha, é todo um processo de briga. Por quê? A ciência ele é um processo cumulativo de informação e de conhecimento. Então, conforme se pesquisa, se estuda, se busca mais informações a respeito da condição, que é algo relativamente no mundo da ciência jovem, mas a gente sabe que sempre existiu o autismo, né? Sempre existiu as condições do neurodesenvolvimento, talvez não com esse nome, e pela ciência ser um processo, né, de construção dessas informações, às vezes não sabiam ainda como seriam feita essa estimulação e essa intervenção. Então, como agora já existem a níveis até mundiais padrões, protocolos de intervenção com eficiência e efetividade nos tratamentos, isso está sendo trazido para o Brasil. Mas ainda há essa história da briga judicial para colocar isso nos roles, né, das coberturas do plano. Então, hoje, por causa dessas brigas, né, sim, os planos estão obrigados a cobrir esses tratamentos, né? É, ainda bem, né? Graças a Deus. Bom, aí, Jordana, durante muito tempo dizia-se que o autismo era um transtorno predominantemente masculino. Não sei se isso ainda é aceito, né? O autismo atinge diferente as mulheres por causa de questões de gênero? O que a gente observa, né? Existem os mapeamentos genéticos. Quando você recebe o diagnóstico de autismo, muitos neurologistas ou psiquiatras te encaminham para o geneticista para poder fazer esse levantamento. Por quê? Hoje, o que nós sabemos até o presente momento, né, porque a ciência é um processo cumulativo, pode ser que em algum momento isso, né, seja descoberto outras informações a respeito, é que o autismo ele tem 96% de chance de ser algo genético, né? Então, na verdade, quer dizer que tem uma hereditariedade. Então, é onde se busca, nesses levantamentos genéticos, as alterações cromossômicas que justifiquem, então, né, a condição do neurodesenvolvimento. E nesses mapeamentos, Naim, o que se descobriu, né? Porque, realmente, para cada
4 autistas, apenas uma será mulher, né? E aí foi quando levantou essa hipótese de que será que existe uma diferença em relação a homens e mulheres? O que nós observamos é que, na questão genética, existe a história do X frágil, que é uma alteração cromossômica, que a maioria dos autistas possuem uma alteração no cromossomo X. Né? E a mulher, como ela tem 2x, né, na sua composição genética, um acaba prevalecendo em relação ao outro, então as características elas são muito mais sutis do que no sexo masculino, o que às vezes dificulta o diagnóstico, porque elas conseguem passar um pouco mais desapercebido, e geralmente o autismo em mulheres ele tem um nível mais brando, vamos dizer assim, pensando que a gente tem o nível 1, 2 e 3 de autismo, né? Então, nos homens é mais comum, às vezes, esse nível 3, que seria o mais severo, né? Que antigamente tinha essa nomenclatura do severo, mas que hoje a gente fala que tem um nível maior de suporte, ele vai precisar de mais ajuda para poder viver em sociedade. Doutora Jordana, na minha época, quando eu era jovem, já faz um tempinho, a gente não ouvia muito falar de autismo. Às vezes tinha um menino que era mais, a gente, espoleta, né? Que era mais agitado. A gente falava, nossa, aquele menino ali é espoleta, aquele é um capetinho, aquele lá não sei o quê. Mas a gente não tinha essa questão do autismo, do TEA. E de um tempo para cá, cresceu muito, desenvolveu muito, né? O diagnóstico do TEA. Isso é porque... Será que na minha época, quando criança, ainda não tinha esse diagnóstico? Aí foi a medicina evoluindo, a psicologia evoluindo, é que chegou a esse diagnóstico de autismo? O que nós estamos vendo? A gente não via muito isso. Nas pesquisas e estudos, né? Existe a história da incidência e da prevalência. A incidência seria a notificação de novos casos. E a prevalência seria essa documentação, inclusive, de casos antigos, mas que de alguma forma não se tinha essas informações, né? Então, aumentou ambas. Então, tanto a incidência, então, existe uma pesquisa mais recente que saiu nos Estados Unidos, que a cada 36 crianças que nascerem lá, uma será autista. Isso é uma pesquisa dos Estados Unidos. No Brasil não se tem nada parecido, então a gente não consegue fazer essa estimativa, né? Então isso são de crianças nascidas, né, que vão ter o diagnóstico. Em relação à prevalência, são esses casos que eram subnotificados, né, que são pessoas que estão fechando o diagnóstico tardio. Então, hoje lá no nosso instituto, nós trabalhamos com crianças, jovens e adultos. E muitas das vezes os adultos estão procurando porque começam a observar em crianças, nos filhos, né, porque tem isso, às vezes fecha o diagnóstico do filho e fala assim, mas parece que eu tenho essas características. Ele puxou, isso foi de mim, eu era assim, né? E aí a gente começa a investigar e como é, né, uma questão genética, nós vamos buscar isso na história familiar e aí é onde começam esses diagnósticos tardios. Pessoas que já tinham essa condição do neurodesenvolvimento e não tinham esse diagnóstico, se achavam às vezes excêntricas, diferentes, são pessoas às vezes um pouco mais embotadas socialmente, né? E claro que o processo social também reabilita, né, Naim? Então essas pessoas, elas foram se reabilitando na interação social. Hoje tem algumas dificuldades, tem algumas limitações, mas que às vezes conseguem viver socialmente, se adaptando, trabalhando, né? Recentemente a gente teve informação que o Anthony Hopkins foi diagnosticado, né? E uma pessoa... Já com a idade avançada, né? Já. E ele recebeu o diagnóstico, né, do transtorno do espectro autista. De TEA. Uhum. Então, assim, essa subnotificação, a gente vê que realmente foi porque não se tinha esses rótulos. E também uma coisa que a gente vê muito na literatura é a esquizofrenia. Muitas pessoas que estavam na condição do transtorno do espectro autista que foram diagnosticadas no passado, porque não se tinha essa nomenclatura, como esquizofrênicos, porque tinham traços incomuns, mas que após, né, a estruturação dos manuais de diagnóstico, essa questão da evolução da ciência, da medicina, outras patologias foram mapeadas, né, e agora a gente sabe que é o transtorno do espectro autista. Maravilha, maravilha. Bom, Jordana, você acha que a sociedade está preparada? Bom, mas eu vou te fazer essa pergunta
logo depois dos nossos comerciais, tá? A técnica acabou de comunicar que nós temos que entrar para o intervalo comercial. Mas é rapidinho, tá, meus amigos? Não saiam daí. Voltamos dentro de 2 minutos.